A paz do Senhor para os irmãos. Eu glorifico a Deus por estar aqui nessa noite, render graças ao nosso Deus. Primeiramente por estar neste lugar, conhecendo a Igreja Metodista da Usina, do qual a gente conhecia pelo Face e agora a gente conhece pessoalmente. E louvar a Deus pela vida do pastor Sávio, do qual tivemos o prazer de conhecer num congresso de discipulado ali em Teresópolis. E a gente foi estreitando esse laço de amizade. E eu quero agradecer a Deus, porque é tão rico estar ao lado de pessoas que têm compromisso com o reino de Deus. E isso para mim é muito importante. E nós estamos a cada dia estreitando esta amizade e eu louvo a Deus por isso. Agradecer a Deus. A gente teve algum tempo ali na faculdade, passamos um bom tempo estudando com a nossa irmã Daniela, uma excelente aluna, é importante registrar isso. Ele não pediu para falar isso não, tá, irmãos? Eu estou falando porque o meu coração pede para dizer. E foram momentos muito importantes ali, e eu tive a alegria de sair com um pouquinho mais de conhecimento, bem pouquinho. Lembro-me de que quando eu entrei na faculdade eu achava que sabia muito de Bíblia. Depois que eu saí dela eu percebi que eu não sabia nada. Eu falei, nossa, paradoxal isso, Eu pensei que eu ia entrar e ia sair bem, e eu saí achando, eu falei, Deus é uma fonte inesgotável, não tem como colocar Deus numa forma, Deus é algo tão profundo, amado? Quanto mais a gente vai aprendendo acerca dele, mais coisas ele tem para nos oferecer. E nós estamos ali na Igreja Metodista em Vargem Grande, não sei se os irmãos aqui conhecem o lugar, fica para aqueles lados lá de Jacarepaguá, e Deus tem nos dado um desafio naquela igreja. É uma congregação, também um espaço que comporta 80 pessoas no máximo sentada, mas Deus tem feito coisas extraordinárias ali, porque eu entendi que quando Deus chama de fato alguém, Ele dá autenticidade ao seu ministério e Deus começa a frutificar. Existe uma coisa importante, amados, que Deus tem me feito entender nesses últimos dias. E isso tem estado muito forte no meu coração, pastor Sávio. Jesus é a videira e eu sou o ramo. Se eu estou ligado nessa videira, eu tenho que produzir bons frutos. E Deus tem nos dado o prazer de estar naquele lugar. E neste ano de 2012 fizemos 4 batismos para a glória de Deus, irmãos. Isso para nós é um motivo de muita alegria, saber que o nome do Senhor tem sido honrado, tem sido glorificado naquele lugar. Desde já eu quero aqui deixar para os irmãos a responsabilidade de estar intercedendo por nós naquela terra tão difícil, mas o que é difícil para o Deus do impossível. Então, que você nos auxilie nesse momento de oração, para que Deus possa ainda mais arrebatar vidas naquele lugar para a glória de seu nome. Eu já profetizei, não sei, vocês acreditam em palavra profética? Quem acredita aqui em palavra profética? Aleluia. Eu já profetizei que Vargem Grande vai se curvar diante de Deus e vai dizer só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E eu quero profetizar a mesma palavra aqui na Tijuca em nome de Jesus. Eu quero crer que essas vidas vão adentrar por essas portas. Pastor Sábio vai ficar de cabelo branco no bom sentido da palavra. Meu Deus, aonde eu vou colocar tanta gente que vai entrando nesta casa? Eu acredito que Deus vai dar estratégia para ter um outro lugar, para comportar essas vidas neste lugar para a glória de Deus. Você acredita nisso? Levanta a mão e diga, eu creio, Senhor. Aleluia. A glória seja dada ao nome de Jesus. Como disse antes, sou pai de 2 filhas. Uma delas nasceu há 1 mês e algum pouquinho. E por essa razão minha esposa não pôde estar comigo, até porque eu saí bem cedo, eu moro aqui pertinho, Nova Iguaçu, e os irmãos, tá no mapa, tá, irmãos? Tá no mapa, tá? Se você der uma olhadinha lá, tá no mapa.
Então eu tive que sair bem cedo e a minha primeira filha estava no colégio e aí por essa razão minha esposa não pôde estar comigo, mas sempre que eu estou num lugar em que ela não pode estar, ela sempre pede para mandar um abraço para a igreja, então estou dando aqui o abraço da minha esposa para a igreja, que um dia, sem dúvida, os irmãos terá o privilégio de conhecer. Está lá no meu Face, se você quiser conhecer um pouquinho, pelo menos, né, vai lá que você vai saber quem é a minha esposa. Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43 até o versículo de número 48. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Então todos acharam, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Se você se sentir à vontade para ficar em pé, aliás, fique à vontade, tá, amados? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche os seus olhos. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda a terra, Criador de todo o universo, aquele que habita nas alturas e tem o desejo de habitar em cada coração. Venha nesta noite mais uma vez agora pelo poder da Tua palavra e fala conosco, pois queremos ouvir a Tua voz. Eu invoco a pessoa do Teu Santo Espírito, porque reconheço que de mim sou incapaz de gerar transformação, libertação, salvação na vida dos Teus filhos. Mas que o Teu Santo Espírito, que tem poder, faça isso nesta noite, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Prometo não tomar muito tempo dos amados, mas eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos, talvez um dos textos mais pregados nos dias atuais. Talvez um dos textos mais lidos, mais conhecidos. Talvez um texto que você conheça de cor e salteado. Eu acredito que muitas pregações você já ouviu acerca desta mulher do fluxo de sangue. Porém, a cada uma delas com uma revelação diferenciada, até porque, como eu disse anteriormente, Deus e a sua palavra é uma fonte inesgotável. Tudo aquilo que gira em torno de Deus não se esgota, ela é infinita. E a sua palavra, ela tem o poder de gerar transformação, algo incalculável, diferenciada. Isto é o que produz a palavra de Deus. E esse texto ressalta a história de uma mulher que num período de 12 anos padecera de um problema chamado hemorragia. Este problema afetava a vida desta mulher não só a nível físico, mas também a nível emocional. Você sabe que no tempo de Jesus, a cultura impedia uma mulher que estava com uma determinada enfermidade pudesse viver de forma social, com seus amigos, com a sua família. Provavelmente essa mulher,
era desprezada pela sociedade, era uma mulher que estava à margem. As pessoas observavam ela, mas não podia conversar, porque quem conversava com uma mulher impura, segundo a tradição judaica, também automaticamente tornava-se impuro. Mas o que me chama a atenção no texto, querido, não é especificamente aquilo que Lucas descreve, mas dentro da história da vida desta mulher, mas Lucas faz um diferencial no decorrer dessa história, porque eu não sei se você já leu esse texto, mas Lucas começa a história falando sobre a vida de Jairo, e ele vai ressaltando a vida de Jairo, e num dado momento da história ele rompe para destacar sobre a história desta mulher. Lucas inicia-se da seguinte maneira: ele começa dizendo que Jairo, um chefe da sinagoga, um homem de extrema importância na cultura judaica, ele reconhece que a sua filha estava extremamente enferma e sabia que Jesus ia passar pela sua cidade. Ele, ouvindo que Jesus estaria naquele local, ele sai ao encontro de Jesus, e com Jesus estava uma grande multidão, porque todos sabem que aquele que fica próximo de Jesus, ele de alguma maneira acaba recebendo da sua parte aquilo que ele pode produzir, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, meu irmão. Se Jesus está na tua casa, alguma coisa tem que acontecer. Se Jesus está na sua vida, alguma transformação precisa ser gerada. Se Jesus está no seu trabalho, fique certo de que alguma coisa acontece de forma diferenciada. Amém ou não amém, irmãos? Quem anda com Jesus vê coisas extraordinárias acontecer. Você não fica fadigado, você não fica em estado de tensão, porque aonde Jesus está, alguma coisa precisa acontecer. Eu costumo dizer lá na igreja que quando Jesus entra na sua casa para fazer alguma coisa, ele não dá a viagem perdida. Ele não joga a palavra no vento. E se você acredita que ele está aqui nessa noite, fique certo de que algo novo vai acontecer na sua vida neste lugar. Se você acredita nisso, dá um sinal para os céus, levanta a sua mão e glorifica, exaltando, glorificando aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jairo se apresenta diante do Cristo da seguinte maneira: quando ele observa Jesus passando pela sua cidade, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus como um ato de adoração. Aqui eu entendo que Lucas diz que mesmo um homem sendo importante como ele, mesmo um homem tendo o status que ele tinha, quando ele se depara com o Criador, ele tem que se prostrar, ele tem que adorar. Não é nada a nível social, financeiro, familiar. Se estiver na presença de Deus, precisa reconhecer a sua soberania. Lembra do que o salmista diz no capítulo de número 24, quando ele diz assim, ó: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não tem homem que não se curve diante do poder do nosso Senhor. Jairo se prostra diante do mestre, o mestre cautelosamente o levanta e diz: o que tu tens a me pedir, Jairo? Ele disse: Senhor, vá até a minha residência, porque a minha filha está padecendo de uma enfermidade, e eu tenho a convicção de que o Senhor é capaz de mudar essa história. A Bíblia diz que Jesus olha dentro dos olhos daquele homem e disse: Jairo, crê somente. A história diz que naquele momento o coração de Jairo fica confortado, porque ele sabia que uma palavra dita por Jesus se tornaria uma realidade. Jesus não é o tipo de pessoas que diz coisas e promete coisas, mas não cumpre. A Bíblia diz que ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir, porque a sua palavra no tempo certo e na hora certa há de se manifestar. E a história
história diz que quando Jesus ia com Jairo, aquela mulher que padecia 12 anos do fluxo de sangue, apresenta-se na história. E aí Lucas rompe com a história de Jairo e começa a contar a história da vida desta mulher. A Bíblia diz que aquela mulher percebeu, viu uma possibilidade, observou que existia um momento de mudar a sua trajetória. Veja, meu querido, o crente que tem Jesus no seu coração, ele tem visão do macro, ainda que ele esteja no micro, porque ele sabe que o Deus que ele serve é capaz de dar 180 graus e mudar a sua vida. A mulher observou que Jesus estava passando por aquela cidade, mas veja, Jesus estava indo de encontro à casa de Jairo, mas aquela mulher fez uma coisa extremamente importante, e aqui eu quero que você glorifique a Deus, porque é uma palavra profética para a sua vida. Aquela mulher mudou o curso de Jesus quando ela tocou na sua orla. Eu entendo que mesmo Jesus tendo liberado uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Sábio nessa noite, você com a tua fé pode mudar o curso e gerar a bênção sobre a sua vida. Meu irmão, basta tão somente depositar a tua fé naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que aquela mulher gastou todos os seus bens. Ela procurou a medicina de sua época, muito limitada, muito precária, incapaz de gerar a cura diante da sua enfermidade. Hoje os recursos são muito maiores. A hemorragia não se torna um problema tamanho diante da medicina que está no dia de hoje, mas naquele tempo era uma doença irreversível. Não havia ervas, não havia remédios que pudessem curar. Eu calculo no coração daquela mulher esperando a morte chegar, bater na sua porta. Eu calculo ela um dia de solidão, porque as pessoas não estavam ao seu lado, e ela pensando, olha, já gastei os meus bens, não tenho mais família, não tenho mais amigos, eu vou esperar a morte bater na minha porta e me levar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele venceu a morte, e a última palavra vem dele. Só que o ato primeiro veio daquela mulher, meu irmão. Aqui tem um grande desafio para mim e para você. Às vezes nós esperamos Deus fazer, sendo que nossa responsabilidade é tomar a primeira atitude. Existe uma coisa que o salmista diz, eu acho claro isso, e eu quero que você guarde no seu coração. O salmista fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele está dizendo o seguinte: eu vou pedir, mas eu vou correr atrás para que isso se torne uma realidade. Existe uma frase que era dita no período da ditadura, que se tornou uma canção, você vai lembrar disso. Um homem dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Enquanto as pessoas estão ociosas, esperando as coisas caírem do céu, aquela mulher tomou uma atitude nobre. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Ela tinha convicção e perseverança de que aquele toque produziria cura na sua vida, e ela então vai diante de Jesus. Veja, a Bíblia diz que a multidão o apertava, estavam muitas pessoas ao lado dele, mas aquela mulher tinha foco, aquela mulher tinha objetivo, e quem tem objetivo não olha para a direita, meu irmão, quem tem objetivo não olha para a esquerda. Lembra do que Paulo diz lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13, Paulo orienta a igreja de Filipos da seguinte maneira: deixando as coisas que para trás fico, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, se você acredita que o teu alvo é Cristo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O Deus que você tem observado adiante, Ele lhe dará a vitória que você precisa. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher tocou aonde, irmãos? Desculpa, não ouvi aonde? A orla fica no pescoço? A orla fica no ombro? A orla fica na cintura? A orla fica onde? Mais próximo do? Se ela tocou na orla, ela foi em pé, irmãos. Se ela tocou na orla, ela foi correndo. Se ela tocou na orla, ela foi se arrastando.
Às vezes nós nos sentimos assim. Verdade ou mentira? Há momentos que nós estamos num estado deplorável. As dificuldades batem na nossa porta e o pior, não pede licença, ela entra, se aloja, não quer sair, e se ela pudesse falar alguma coisa, ela diria: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem momentos que passamos na nossa vida que traz dores, a perda de um ente querido, a necessidade financeira, entre tantas outras coisas que nós passamos, meu amado, que pode gerar certos tipos de hemorragia espiritual. Às vezes sentimos cansados, afadigados, não tendo o desejo de estar mais na igreja. Aquela alegria inicial que existia no período em que você se converteu, agora já não existe mais. Por quê? Porque os problemas começaram a apertar você, ao ponto de você não sentir mais força para caminhar. Às vezes você chega na igreja, consegue dar até um sorriso para o irmão que está ao seu lado, mas o seu coração está doendo, a sua alma está apertada, assim como naquela mulher, a vida dela era fadada ao fracasso, a morte estava próxima, mas o meu Jesus e o seu Jesus pode mudar qualquer situação, desde que eu tome a primeira iniciativa. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha condições de correr, 12 anos evacuando sangue, meu irmão. Calcula a imagem daquela mulher, pálida, branca, ao ponto de as pessoas olharem à distância e dizer: essa mulher está doente, essa mulher está à beira da morte, ela não consegue caminhar como outras pessoas, mas ela foi se arrastando, pastor Sávio. A mulher encontrou as últimas forças que ela tinha e ela começou a se arrastar. Calcula, meu irmão, pensa comigo, o momento que ela estava se arrastando, as pessoas pisando na sua mão, as pessoas pisando no seu braço, talvez alguns pessimistas dizendo assim: você não vai conseguir, não adianta, não tem jeito, tem muita gente do lado dele. Mas aquela mulher perseverou, aquela mulher insistiu, e aquela mulher recebeu a dádiva da persistência e da insistência. É a unção de Deus que despedaça todo jugo e libera cura e transformação na vida daquele que acredita. A Bíblia diz que ela foi caminhando, pastor Sávio, e chegou num dado momento, com a ponta dos seus dedos, ela toca na orla de Jesus, e naquele exato momento que ela encosta na orla do mestre, a Bíblia diz que o poder que emana do Cristo saiu e entrou nos dedos, entrou no corpo, e aquela enfermidade foi estancada. Aleluia. A mulher fez o que, irmãos? Desculpa, ela fez o quê? Ela pegou. Pegar é diferente de... bem diferente. Não é, pastor Sávio? Muito diferente. Pega no seu irmão. Vamos fazer um teste. Pega. Isso. Só não amassa, tá? E tem que ir embora para casa, tá bom? Agora faça... Agora toca. Tocar é diferente de pegar, irmãos. Toca. O toque gera uma reação. Sim ou não? Dependendo do lugar, vai ficar arrepiado, ó. Porque o toque gera reação. A pessoa pega, ela sente que pegou, mas o toque gera uma reação. E gera uma reação interior que se exterioriza. Quando Jesus parou a multidão, veja, Jesus estava indo na casa de Jairo. Aquela mulher mudou o curso. Ah, coisa linda essa palavra, irmãos. A Bíblia diz que aquela mulher mudou o curso de Jesus por alguns minutos, porque o ato de fé gerou mudança. Jesus para a comitiva. Jesus olha para o lado e fala assim: parou. Aconteceu alguma coisa aqui. Alguém me tocou. Pedro, sempre o mais abusadinho, o sanguíneo, né, aquele com a personalidade forte. Pedro fala assim: mestre, desculpa, o senhor está de brincadeira, né, mestre? Não, acho que o senhor está brincando. Mestre, olha quantas pessoas estão aqui, mestre.
Olha a multidão que te aperta. É porque Jesus, eu acredito que era muito gentil. Porque talvez fosse eu falar assim, rapaz, eu disse que alguém me apertou, eu disse que alguém me tocou. Porque apertar é uma coisa, tocar é outra, completamente diferente. Jesus falou assim, não, para a comitiva, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aquela mulher estava aos pés dele. Eu imagino o flashback que passou na mente daquela mulher. Eu imagino ela pensando o primeiro dia da sua hemorragia. Os anos de humilhação, de desprezo. Os anos de dor. Eu imagino aqueles últimos segundos. E ela pensando, valeu a pena, chegou a minha hora. Recebi a cura que eu precisava. Quando Jesus disse isso, ela se levanta, ainda tímida, trêmula. E ela não consegue se conter e disse, Jesus, quem te tocou foi eu. Jesus com seu olhar, aquele olhar penetrante que só Jesus tinha. Ele disse assim, filha, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Perceba uma coisa, meu amado. A filha de Jairo tinha 12 anos. Aquela mulher também tinha 12 anos, só que de enfermidade. Imagino que Jairo passou 12 anos de pura alegria por ter a sua filha. E num dado momento, se desespera porque quando ela completa 12 anos, ela padece de uma enfermidade. Só que enquanto ele era feliz com a saúde da sua filha até os 11 anos, aquela mulher, desde o primeiro ano, padecia de uma enfermidade. 12 anos de desespero para um, 12 anos talvez de alegria para outro, e apenas alguns dias que Jairo padeceu uma dificuldade. Aqui tem uma revelação fantástica da parte de Deus, e eu quero concluir esta mensagem com esta revelação. Não importa quanto tempo você está diante das circunstâncias, não importa se você tem 12 anos de dificuldade, ou um ano que você começou com essa dificuldade que você está passando. Eu acredito que quando Jesus entra na história, pode ter 12, pode ter 15, pode ter um ano, pode ter 6 meses, mas quando Jesus entra na história, pastor Jairo, ele muda completamente a sua vida. Não existe um tempo, uma hora, o que existe é o tempo de Deus. Quando ele entra na história, ele entra para mudar. E veja, ele entrou na tua vida hoje para mudar a sua história. Eu não sei o que você está padecendo, não conheço a sua dor, mas aquele que pode tudo está nessa noite. Basta tão somente tocar na orla. Você está sendo desafiado por Deus nessa noite a tocar na sua orla. A mulher canalizou a sua fé em seus dedos. Porque qualquer esbarrão, se Deus quiser, Ele cura. Certo ou não, irmão? Jesus pode estar aqui na frente, você tropeçar nele e receber a cura. Porque Ele emana poder. Ele é fonte. Agora, Ele nos convida a tocar na sua orla. A tomar uma iniciativa, a fazer aquilo que a gente nunca fez. A dar um passo importante para que Ele opere sobre nós. Eu entendo que esse toque gera mudança completa, porque a unção de Deus, o poder de Deus, atua em todas as dimensões do ser humano. Ele não dá bênção pela metade, meu irmão. Tem uma coisa que eu costumo dizer lá na igreja, não sei se você vai usar isso aqui, pastor Sávio, mas eu digo assim, olha, se a bênção está demorando, é porque o Senhor está caprichando no recheio. Quando a coisa vier, meu irmão, quando o bolo aparecer, vai vir até com cereja e tudo, porque aquilo que Ele dá é sempre o melhor. Você acredita que Ele tem o melhor para a tua vida nessa noite?
Você confia que Ele está entre nós, o Nazareno, pela pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar para operar uma maravilha na sua vida. Se você acredita, eu gostaria de pedir a você que você fechasse os seus olhos por alguns instantes e começasse a entender, a usar a sua fé, de que Ele habita entre nós. A sua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faria presente. Se o nome dele está sendo invocado neste lugar, isto é sinal de que Ele já habita entre nós. E eu disse no início da mensagem, que eu tenho o costume de dizer, porque Deus gerou isso no meu coração, Ele não dá viagem perdida. Se Ele está aqui, meu irmão, Ele tem um propósito específico. Se você mudou o curso de Jesus, fique certo de que o teu milagre vai acontecer. A tua hemorragia será estancada nessa noite, a tua doença espiritual será tirada, e o Senhor dos exércitos vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar os seus filhos, vai mudar o seu esposo. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo nessa noite, toca na orla de Jesus. Quem toca na orla de Jesus recebe cura, recebe mudança, recebe transformação. Fique em pé, por gentileza. Eu quero pedir a permissão do pastor Sávio. Eu quero ministrar sobre você. Você que essa palavra tocou no seu coração. Você quer ser ministrado nessa noite? Vem aqui, por gentileza. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero ser um agente de Deus para abençoar você. Se você tem confiança de que chegou o tempo, que a hora, o momento de choro vai acabar, e Deus vai fazer com que a sua tristeza venha saltar de alegria nessa noite. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus precisa de você nesta obra. Deus precisa de você saudável. Porque só pode ser um agente de cura aquele que já é sarado. Dá para entender, meu irmão? Um doente não é capaz de gerar uma palavra boa a outro doente, porque ele está numa mesma situação. Jesus quer sarar a tua alma. Se existe alguma palavra que te traz dor, que te traz desespero, se você está numa situação que pode estar se aproximando de depressão, se você chora ao ponto de uma situação, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui para sarar todas as suas feridas, eu estou aqui para mudar a sua vida, eu estou aqui para mudar a sua história. Se você acredita nisso, meu irmão, eu convido você a fechar os seus olhos, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, ministrar sobre a sua vida, acreditando que a unção que despedaça todo jugo, como Isaías disse, ela está sobre nós nessa noite. As correntes, como a nossa irmã disse, serão quebradas, as portas de bronze serão destruídas, o céu que porventura está de bronze vai clarear, porque o sol da justiça já começou a brilhar sobre esta casa, já começou a brilhar sobre a sua vida. Hoje é o tempo de mudança na sua vida.